Estimados irmãos e irmãs em Jesus Cristo, no Evangelho de Marcos, nós temos sempre essa preocupação de responder à pergunta: quem é Jesus Cristo? Todas as vezes que nós formos ler o texto do Evangelho de São Marcos, todas as vezes que nós ouvirmos a proclamação do Evangelho de Marcos, é muito importante termos presente esta pergunta: Jesus Cristo. Quem é Jesus Cristo? Mediante a esta realidade, hoje nós queremos observar quem é Jesus Cristo para uma realidade da qual celebramos nesta 32ª semana do tempo comum. Hoje, o Evangelho proclamado é esta narrativa do capítulo 12, dos versículos de 38 a 44. Para a compreensão deste Evangelho de hoje, para a nossa vivência, nós vamos dividi-lo em dois momentos. No primeiro momento, nós iremos observar nos versículos 38, 39 e 40 a realidade da crítica que Jesus emana, diz e estabelece com relação aos doutores da lei. Num segundo momento, nós veremos os outros versículos que vai tratar da realidade da pobre viúva, dos versículos de 41, 2, 3 e 4, tendo a atitude de humildade, a realidade da pobreza e a gratuidade que é estabelecida para o céu. Então é dessa forma que nós estaremos vendo o Evangelho de hoje. Compreendendo a primeira parte, nós veremos o seguinte: onde foi estabelecido a observância não de uma crítica sem fundamento, mas de uma realidade para o escriba, aquele que era possuidor da autoridade interpretativa da lei. Os fariseus se distinguiam do povo, da natureza das pessoas, pelas suas vestimentas, roupas finas. Gostavam de ser cumprimentados em praças públicas e era estabelecido como privilégios nos banquetes das casas. Também iam abençoar a casa das viúvas e faziam longas orações. A crítica de Jesus estabelecida era justamente por isso, porque entramos um pouco na realidade daquilo que chamamos do vulgo popular, ou do ditado popular: faça o que eu amo, mas não faça o que eu bem por aí. Então isso é um perigo. Quando estabelecemos uma realidade de vida, de criar uma coerência do que devemos viver, aquilo que nós pensamos, aquilo que nós sentimos e aquilo que nós fazemos tem que estar em consonância, tem que estar numa harmonia, tem que estar numa realidade que nós chamamos de coerência, onde devemos proclamar a palavra de Deus como fonte de vida para todos nós. Pensando nesta realidade, Jesus ele estabelece isso com relação aos escribas e fariseus por causa da autossuficiência, por causa da forma de uma superioridade que se apresentava frente às pessoas. Por exemplo, a postura deles, quando eles estavam entre os seus, eram destacados pela sua vestimenta, ou seja, eles tinham que estar com roupas finas, ou seja, bonitas e belas, para serem vistos e elogiados pelas pessoas. Eles tinham que, no momento em que eles passassem onde eles estavam, gostavam de ser cumprimentados, ou que as pessoas viessem até eles para cumprimentar, ou que fizessem um silêncio obsequioso, ou seja, um respeito, uma reverência à pessoa destes sábios. E a nossa vida não é por aí. O projeto de Deus estabelece que quanto mais a gente conhece, quanto mais a gente aprende, quanto mais nós alcançamos uma autoridade, mais a serviço nós temos que estar na comunidade. Foi por isso que Jesus Cristo proclama esta bendita forma de um resultado: quem entre vós
primeira realidade, então, desse Evangelho está nessa crítica de Jesus Cristo, que estabelece a forma de uma autoridade para servir. Por isso, a sua crítica não é uma forma de destruir o outro, a sua crítica é uma forma de fazê-los compreender o modo de que estar a serviço do reino é vivenciar o próprio reino. Irmãos e irmãs, aqui nós abrimos um parênteses e estabelecemos um questionamento para nós. Quantas vezes nós nos sentimos autossuficientes na vida de comunidade? Às vezes por pertencer a uma pastoral, a um movimento, a um ministério, ou por termos aí diante da sociedade uma certa regalia, ou de termos um status, às vezes ficamos em si mesmados, nos sentimos tão importantes que os outros não podem chegar perto da gente. Criamos determinadas barreiras, como se criássemos uma verdadeira redoma de vidro, onde as pessoas apenas me observam de longe, mas não podem se aproximar, tocar, conversar, dialogar, questionar, e a vida não é assim. Jesus Cristo estabelece que no primeiro projeto de vida Ele sendo Deus se fez um de nós, mas Ele fez um de nós para estar conosco, para conviver conosco, para falar conosco, para nos ouvir e para poder favorecer a vida de todos nós. Então a primeira parte do Evangelho trabalha esta bela realidade de que o projeto de Deus nos convida ao conhecimento da palavra para podermos ouvir o céu. No segundo momento que se abre desses versículos subsequentes, 41, 2, 3 e 4, é estabelecida a realidade. Jesus ele está sentado e ele convida os seus discípulos a observar, porque ele já estava observando que vinham os ricos, que na hora das ofertas eles colocavam grandes quantias naquilo que sobrava. Então Jesus estabelece um paradigma de oferta. É apresentado agora uma viúva, uma mulher pobre, para estabelecer que as suas duas pequenas moedas, que não valiam nada, mas que foi dada de bom coração, na gratuidade. Jesus estabelece o primeiro gesto: humildade. Todo ser humano, homem e mulher, são necessários para a sua vivência e merecimento do céu, a humildade. Veja que esta mulher não é reconhecedora de Jesus Cristo. Esta mulher não pertencia ao grupo dos 12. Esta mulher não era discípula do Cristo. Esta mulher ainda não tinha visto Jesus Cristo. Veja por quê? Porque Jesus, ao observar, ele se coloca numa postura diante do cofre, numa postura visível. Ele era enxergado pelas pessoas. A primeira realidade da humildade não é viver o anonimato, mas a primeira realidade da humildade é viver este compromisso de fé e vida, de ser o que se é perto de quem quer que esteja. Às vezes, irmãos e irmãs, infelizmente, nós usamos da nossa personalidade, dos nossos sentimentos, que vivemos perto de algumas pessoas de um modo, perto de outras de outro modo. Jesus Cristo convida a cada um de nós a termos uma personalidade única, que o importante para as pessoas não é aquilo que eu transpareça ser. O importante diante das pessoas é que eu devo ser o que eu sou. Não tenho o que fazer para ficar agradando as pessoas. Isso não quer dizer que eu tenho que ser uma pessoa grossa, delicada, sem educação, mas quer dizer que eu tenho que ser o que eu sou. Então não é viver o que nós chamamos nesse palavrão de complacência, ser alguém complacente, ou seja, perto de fulano, beltrano, ciclano, eu tenho uma postura, eu tenho um pensamento, eu tenho uma atitude. Perto de outros fulanos, eu tenho uma outra postura, um outro pensamento, uma outra atitude. A atitude deve ser a mesma. Quer um exemplo? Às vezes estamos conversando num grupo de 3, 4
Daqui a pouco nos damos o direito de falar de uma outra pessoa alheia à realidade da qual nós nos encontramos, e às vezes nós conhecemos a pessoa e eles começam a dizer até um pouco mal, uma crítica destrutiva da pessoa, e nós às vezes não somos capazes de defender. A gente diz assim: não é comigo mesmo, né? Não é da minha forma, então eu sou amigo, mas eu convivo lá, aqui eu não preciso falar nada. Está vendo a falta de postura? Porque se estamos lá do outro lado, junto da pessoa falada, aí já fala: não, você é bom, você é isso, você é aquilo. Mas lá eu não tive a coragem de defender. Primeira postura, humildade. Ser como se é em qualquer situação. Segundo momento importante da nossa reflexão é que é apresentado por Jesus esse paradigma: uma mulher pobre e viúva. Quer dizer, viúva não tinha um marido, não tinha um esposo em casa que pudesse defender o ganha-pão. Pobre, já tinha necessidade de tantas coisas na sua história. Jesus estabelece esse paradigma de uma pobreza para favorecer a realidade da vida de todas as pessoas com as quais agem com um coração sincero. Ela deu tudo o que tinha, ou seja, a sua oferta é feita na gratuidade, não é para aparecer. A sua oferta é uma doação de si mesmo. A sua oferta é colocada nos cofres para agradecer ao Senhor. E agora nós devemos nos perguntar no segundo momento: qual é a minha oferta para Deus? Às vezes quando a gente fala de oferta, nós pensamos logo no dinheiro, né? Qual é o dinheiro que eu dou no cofre para Deus? Não. Quais são os dons, quais são as qualidades, quais são as aptidões que eu tenho, que eu coloco a serviço da comunidade, das pessoas? Quais são os dons e aptidões que eu tenho que eu coloco a serviço da minha família? Quais são os dons e as aptidões que eu possuo e que eu coloco à disposição da sociedade? Está vendo a oferta? A gratuidade do oferecer-se, a gratuidade do transparecer-se ao outro. Então é esta a realidade da qual Jesus estabelece pobre e viúva, para lembrar da importância de que não nada tinha e da miséria e do dar tudo que tem. Quantas vezes nós ficamos apegados às nossas coisas? E se recordarmos um pouquinho, domingos atrás, há 4 domingos atrás, na 28ª semana do tempo comum, nós refletíamos lá sobre o Evangelho de São Marcos mesmo, do capítulo 10, dos versículos apresentados para nós de 17 a 30, nesse arco de tempo, a questão do jovem rico, que se apresentou diante de Jesus e disse a ele: bom mestre, o que devo fazer para herdar, para merecer a vida eterna? Jesus vai dizer então sobre os mandamentos. Ele vai dizer: olha, Senhor, isto eu já tenho observado. Jesus vai olhar profundamente para este homem, para este jovem rico, e vai dizer: uma só coisa lhe falta. Vai, vende tudo o que tem, dá aos pobres e segue. Este homem ficou triste. Triste porque era possuidor de muitas coisas. Está vendo? Tristeza porque era possuidor de muitas coisas, estava apegado e não tinha como seguir o Senhor. Esta pobre mulher, viúva, sem nada ter, dá tudo ainda o que tem, que lhe faria falta, para seguir e servir ao Senhor. E aí entra um pouco a nossa realidade. Quantas vezes nós somos apegados a tudo que temos, não é só aos bens materiais, vão existir, mas aos pensamentos, aos sentimentos, às atitudes, que a gente não arreda pé. Quantos de nós somos turrões, porque expressamos o nosso pensamento e não arredamos pé? Quantos de nós somos orgulhosos, porque não aprendemos a viver em comunidade e partilhar os nossos pensamentos e atitudes? Quando alguém vem e estabelece uma forma de mudança, vem e propõe uma realidade para observarmos do jeito melhor
melhor de ser, a gente fala: não, eu sempre fui criado assim, sempre aprendi assim, e assim eu vou morrer. Somos tão turrões que não tiramos os pés do lugar. Olha na vida da casa, na família. Quantas vezes o marido de queixo alto diz: eu sou o homem da casa que eu mando. Quantas vezes a mulher diz: aqui eu que faço tudo, eu que limpo, eu que cozinho, eu que cuido, não faço isso porque eu não quero. Quantas vezes filho e filha falam assim: não pedi para nascer neste mundo nem nessa família, vocês que puseram no mundo agora se virem. Nós somos muito ruins, irmãos e irmãs, que às vezes o nosso orgulho não nos deixa dar o braço a torcer, porque viramos filho, estabelecemos uma forma de não dialogar com o outro, não levamos e damos o perdão, estabelecemos uma atitude de afastamento aos outros. Por quê? Porque nós somos apegados às nossas coisas. E Cristo nos convida a uma atitude bonita, que é o desapego. Por isso, o ser humano, homem e mulher, é uma atitude constante de crescimento. E o quarto e o terceiro momento do Evangelho apresentado para nós no dia de hoje é a gratuidade. Dar tudo o que tem, mesmo que isso leve à provocação da própria vida. Quer dizer, isto revela para nós o que? A atitude de Jesus Cristo, que por amor deu a sua vida para nos salvar. Dom de Deus, humildade, desapego, que gera uma gratuidade. A gratuidade é estar a serviço do outro, fazer o bem sem olhar a quem, propor uma nova realidade de vida. Hoje a nossa sociedade como um todo, nós mediante as nossas atividades geramos um imperativismo para nós. Eu lhe pergunto: qual é o tempo que nós damos ao outro para ouvir o que o outro tem a dizer? Às vezes sentamos para prosear, para conversar um pouco com o outro, já ficamos de olho no relógio, né? Nosso tempo está falando assim: eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, eu tenho que agir assim, tenho que agir assim, tal hora, tal momento, tal situação, tal circunstância. Vai cansando de ficar sentado e de escutar o outro falar. Às vezes não temos tempo uns para os outros. E queremos ser ouvidos, mas não damos tempo para ouvir também o outro. Então a gratuidade é o projeto de Deus que gera vida nova para todos nós. É este modo, irmão e irmã, que somos convidados a buscar o projeto de Deus que transforma a nossa vida. Humildade, desapego, gratuidade, para podermos tirar e libertar-nos da autossuficiência e prepotência, para estarmos uns com os outros, favorecendo a atitude de ganharmos o reino dos céus. Assim é o projeto de Deus para nós. Palavras podem ser belas e bonitas, cabe a cada um de nós saber aonde o carro aperta, como posso viver e posso assumir o projeto de Deus que transforma a nossa vida.